Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Eliane e aí a turminha do 5º ano da Escola Municipal Mary Maria de Aquino. Vamos para a nossa segunda aula do Caderno Pedagógico 6. Vamos lá, moçada? O assunto de hoje nós vamos falar sobre tipos de narrativas, morfologia, que é a escrita, a forma com que se deve escrever as palavras, né? Acento, acento, seção e seção. Olha só, no caderno pedagógico de vocês, logo no princípio da segunda aula, nós temos tipos de narração. Vamos ver um pouco mais, olha. A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, quer dizer, que tem maior fecundidade. Isso significa que ele é um leque muito grande de tipos diferentes de textos narrativos. Portanto, há atualmente diversos tipos de textos narrativos que comumente são produzidos e lidos por pessoas de todo o mundo. Entre os tipos de textos mais conhecidos estão o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula, a parábola, o apólogo, a lenda, entre outros. Gente, até um texto jornalístico pode ser um texto narrativo, tá? O que a gente percebe disso aqui? Olha, parábola, fábula, o conto, lenda, romance, novela, pode utilizar personagens reais, mas a história, geralmente, ela é inventada, é o que a gente chama de ficção. Então, de um modo geral, os textos narrativos são separados por ficcionais e não ficcionais. Quer dizer, ficção que é inventado um mundo de magia, né, como romance, novela. O romance e a novela geralmente tratam de um mundo real. Os personagens são inventados, mas podem estar retratando um dia a dia. Não é isso que a gente vê na novela, por exemplo? Então, a lenda, por outro lado, é quase sempre um mundo imaginário, né? Uma pessoa que se transforma num pássaro. Então, existe aí elementos mágicos, muito criativo no sentido de fora da realidade. O texto que vocês têm no livro, no caderno pedagógico de vocês, traz lá, olha, que texto ficcional é um texto com histórias e fatos inventados, ou seja, fictícios. Não tem vínculo com a realidade. Pode ser um romance, uma ficção científica, um suspense. E texto não ficcional baseia-se na realidade, relata fatos da realidade que mereçam ser divulgados. Como que você vai identificar, então, se o texto narrativo é ficcional ou não? Você vai precisar analisar os elementos do texto narrativo, o cenário, o enredo, se há essa transformação de elementos que não acontece na realidade. Então, há toda uma gama muito grande, uma quantidade de detalhes na história que deixa evidente se o texto pode sim representar a realidade ou se é um mundo de fantasia, tá certo? Muito bem, vamos para a nossa segunda parte do assunto da aula de hoje. Seriam palavras homônimas. O que são homônimas? Homônimo ou homônimo é uma palavra que tem a mesma pronúncia e ou a mesma grafia que outra, mas possui um significado diferente desta. Olha aqui, olha. Acento, acento. Percebe que eu leio e falo essa palavra igualzinho? Acento, acento. O que vai diferenciar aqui? Esse dois S's faz o mesmo som do C. Ele entre duas vogais, quando você quer dar o som de S mesmo, né? Ó, acento, acento. Esse C aqui tem som de S, ó. Acento, acento, né? S, acento, viu? Nós já vimos a respeito de grafia com S e dois S's, né? Se fosse um S só aqui, olha, esse som seria de Z, seria azento. Estranho, né?
Essas duas palavras que eu leio de mesma forma são escritas de modo diferente. Aqui com C e aqui com 2 S's. Nesse caso aqui, eu tenho que acento com C são os acentos gráficos que demarcam a sílaba forte de uma palavra. Então, olha aí, ó, o circunflexo, o til, o agudo, o grave são acentos, tá? Pensa aqui, ó, sinal gráfico, tá? E esse acento aqui é de assentar, é o lugar aonde se assenta na cadeira. Tá vendo que tem aqui uma espuminha no assento da cadeira? A cadeira é formada de encosto, assento e pés, tá vendo? Esse assento aqui, então, é o local aonde se deve sentar. Joinha? Vamos ver mais? Temos aqui, ó, trás e trás. Leva e traz. Gente, esse traz é do verbo trazer, é uma variação do verbo trazer. Ela traz muitos livros na mão. Quer dizer que ela vai levando, tá? Que ela vem levando, vem trazendo, tá? Levar ou trazer às vezes tem o mesmo significado. Por isso que foi utilizado aqui, ó, leva e traz, tá? Muito bem. Esse traz aqui é um advérbio. Então, olha aqui, é um verbo e aqui é um advérbio que vem acompanhado de uma preposição e indica um lugar. Essa pessoa aqui, ó, tá olhando para onde? Para trás. Não é isso? Muito bem. De trás dessa moça tem uma senhora. Também pode ser, não pode? Então, esse trás aqui, então, é uma posição. E ele está sempre acompanhado de uma preposição, tá ok? Olha a outra que nós temos aqui, ó. Sessão, sessão, sessão. Falei tudo igual, tá vendo? Mas escrevi diferente e cada escrita dessa tem um significado diferente. Sessão com 2 S's é de espetáculo, de cerimônia, de apresentação, sessão de cinema, tá? Essa sessão aqui, olha, é de seccionar. Tá vendo que ela é com cedilha? Seccionar é uma palavrinha que a gente também escreve com C. Escreve-se assim, olha. Seccionar é dividir, repartir alguma coisa. Seccionar, então, seriam departamentos de seção que vem de seccionar. Aí fica mais fácil de guardar, ó. Nesse caso aqui, seccionar é escrito com 2 Cs. E a seção com cedilha vem exatamente disso, de dividir, de repartir. Por isso, o departamento é divisão de departamentos, não é? Você tem departamento infantil de roupa, departamento feminino de roupa, tá? Você tem um departamento lá na Polícia Civil que cuida da identidade, outro que cuida da carteira de motorista, outro que cuida das multas. Então, são seções, são departamentos. E essa seção aqui, ó, é do verbo ceder. Então, quando eu tenho um C e 2 S's, é verbo ceder. Um S e 2 S's vem de espetáculo, vai de cinema, tá? De apresentação. E o seção com cedilha é de seccionar, de dividir, de separar setores. Todos escrevem de maneira diferente, mas possuem o mesmo significado. Então, muita atenção na hora de resolver as atividades no caderno pedagógico. E para vocês treinarem antes, no próprio livro de vocês a gente tem isso aí, ó. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Treina um pouquinho antes de ir para o caderno pedagógico, para a hora que você for fazer o caderno, já tá, ó, craque, sabendo tudo e acertando tudo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.